Bom dia, bom dia, bom dia. Como você está nessa terça-feira? Mais um dia começando, a semana seguindo aí, ó, firme e forte. E eu espero que você esteja bem, que você esteja, na verdade, muito bem. Que Deus te abençoe e que Ele fale ao seu coração nessa manhã. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre orientação de Deus. O tema do nosso devocional da semana é atitude. Como é que a gente consegue agir apesar das nossas inseguranças, que quase sempre são muitas, né? O que é que a gente faz? E aí no texto de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, que de fato a nossa atitude ela é muito mais segura quando nós estamos confiantes nas orientações de Deus. E o texto de hoje está em Êxodo, capítulo 7, versículos de 1 a 5. O tema do devocional dessa manhã é: ouça toda a orientação de Deus para suportar os dias maus. E nem sempre a gente consegue, mas quando Deus nos orienta é mais fácil. Amém? Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela tua graça. Peço nesse momento que o Senhor cuide de nós, esteja conosco, nos dê força, nos dê ânimo, nos mostre a tua vontade, faça de nós uma mulher segundo o teu coração. Nós desejamos isso, Senhor. E eu rogo a Ti nesse momento por misericórdia. Sê conosco, Paizinho querido, livra-nos de todo mal, perdoa-nos as falhas e nos alimenta cada vez mais da Tua palavra, do Teu Espírito. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje fala assim: Então o Senhor Deus disse a Moisés: Vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O tema desse devocional, mais uma vez, ouça toda a orientação de Deus para suportar os dias maus. Muitas vezes nós sofremos além da conta, não entendemos as coisas, porque a gente não se lembra daquilo que Deus nos fala. Você pode me dizer assim, Mica, o que é que Deus fala? Muitas pessoas não conseguem ter relacionamento com Deus, não conseguem ouvir a voz de Deus, porque o seu coração ainda está contaminado com todas as porcarias do mundo, também com toda a rotina sem brecha para Deus. Veja, quando nós estamos conectadas com Deus, nós priorizamos a Deus, nós, no meio da nossa rotina, encontramos uma forma de estar com Ele, buscar a face dele cada dia, e isso é muito importante. Acontece que às vezes nós estamos tão ansiosas, ocupadas, sobrecarregadas com as coisas da vida, que não conseguimos enxergar Deus nas coisas da vida. As nossas preocupações são tão grandes que a gente não consegue nem se lembrar do que Deus um dia já nos falou. Eu sei que aqui no grupo existem vários tipos de mulheres. Existem aquelas que já têm relacionamento com Deus há muito tempo e que aqui é um alimento espiritual. Existem aquelas que não têm nenhum relacionamento com Deus e aqui é todo o alimento espiritual que elas têm. Existem aquelas que têm relacionamento com Deus, mas que hoje está talvez um pouco mais fria. Existem várias pessoas com níveis diferentes de relacionamento com Deus. Porém, independentemente do nível que você se encontre, quanto mais você busca a Deus, mais Ele se revela a você. E é interessante que a relação que Moisés tinha com Deus era uma relação que Moisés via Deus face a face, porque ele buscava, ele separava um tempo, ele ia sempre em busca de Deus. E Deus dava a Moisés toda a orientação do que ele tinha que fazer. E aí eu quero que você entenda uma coisa, Deus também nos dá orientação do que temos que fazer. Só que às vezes nós não lembramos e sofremos por não lembrarmos. Moisés aqui recebe uma orientação de Deus do que tem que fazer. Deus diz a Moisés que ele vai ser para o rei na hora, né, lá, enquanto ele estiver falando com o rei, como o próprio Deus. Aqui dá a entender que Deus tomaria Moisés e Moisés falaria em nome de Deus.
Só que a Bíblia também nos fala que Deus diz a Moisés que vai fazer com que Faraó fique teimoso. Por quê? Porque aquela teimosia de Faraó vai fazer com que Deus traga mais provas de que ele é poderoso e real. E Faraó continuará teimoso e Deus vai mostrar ainda mais que ele é poderoso e grande. Para quê? Para que Deus está teimando? Né? Deus está fazendo o Faraó teimar para que ele seja cada vez mais glorificado. Agora imagina se Moisés não lembrasse que Deus já tinha dito que iria endurecer o coração de Faraó. Na primeira negativa de Faraó, Moisés ia desistir. Ele ia dizer, não, muito difícil. E primeira praga, segunda, terceira, quarta, 6 pragas, Senhor. E até agora, o Senhor não liberou o povo. Não, Deus é mais, eu não preciso passar por isso não. Né? Mas Deus poderia fazer isso. Por quê? Porque ele é humano. E nós, muitas vezes, agimos assim. Deus nos mostra exatamente o que ele faz. Ou o que ele vai fazer. Quantas vezes Deus já não me disse assim, isso aqui que está em meu coração, eu também coloquei no teu. Porém, Micaela, isso aqui eu só vou fazer mais tarde. E aí eu fico achando que Deus não vai fazer, eu fico triste, eu fico ansiosa, eu fico achando que na verdade é coisa da minha cabeça. Quando na verdade eu deveria lembrar do que Deus me disse, seguir a orientação dele e descansar. Quantas vezes Deus já não mostrou para você, por meio da palavra, por meio de pessoas, por meio de circunstâncias, que aquilo que você vai fazer, aquilo que ele vai operar na sua vida, talvez não seja agora e você fica ansiosa. Por quê? Porque você não segue a orientação de Deus para suportar os dias maus. Muitas das nossas tribulações seriam minimizadas se nós ouvíssemos a Deus. O que é que Deus diz sobre isso? Isso aqui não é desse jeito, não é agora, então tá bom, Senhor. Muitas das nossas angústias seriam cessadas se nós ouvíssemos o que Deus diz. Eu não sei se você hoje consegue ouvir a Deus. Eu não sei se você hoje consegue entender de que o remédio para que você suporte os dias maus é seguir as orientações de Deus. Se você não consegue ouvir a Deus, eu quero te encorajar a separar 1 minuto, 2, 3 minutos do seu dia para humildemente se colocar na presença de Deus e confessar a Ele a sua dificuldade de ouvi-lo. Porque eu sei que quando a gente abre o coração, Ele nos ouve. Então que você possa dizer assim, Senhor, eu quero te ouvir, eu tenho te buscado, mas talvez eu nunca tenha dito que eu não consigo te ouvir. Eu vou falar de novo, eu não consigo te ouvir, eu não consigo te entender. O que é que eu posso fazer para passar a entender e ouvir o Senhor? Porque eu quero seguir o que o Senhor tem para mim. Porque eu sei que se eu seguir o que o Senhor tem para mim, vai ser mais fácil de eu ser feliz, de eu estar contente, de eu sofrer menos diante das dificuldades dos meus dias maus. Que você tenha coragem para fazer isso e que você haja como Moisés. Ele ouviu a direção de Deus e por isso ele teve atitude. Se você hoje tem dificuldade de tomar decisões e atitudes, talvez seja porque você não tem clareza da direção de Deus. E se é isso que você pede ao Senhor, se é isso que você quer, reserve esse momentozinho com Ele e fale com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você de uma forma que você vai conseguir entender. Amém? Que Deus te conceda um excelente dia, uma excelente terça, que você esteja cada dia mais fortalecida e cheia dele e que nada, absolutamente nada, tire de você e do seu coração a certeza de que Deus está com você, inclusive nos dias maus. Tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.